Vamos então aos conceitos que eu falei que iria explicar na aula passada, que são bem importantes e que a gente falou um pouco lá quando a gente falou de ações ordinárias e preferenciais e citou aquilo que a gente chamou de tag-along e governança corporativa, que a gente vai ver mais profundamente aqui. Então, esse aspecto inicial que a gente quer falar é justamente o da que a gente chama de governança corporativa. Dentro da B3, existem 4 níveis de governança corporativa. Vou até colocar aqui. Então, dentro da B3, existem 4 níveis de governança corporativa que a gente vai avaliar aqui e que são esses níveis que você pode usar para avaliar. É claro que existem tantos outros aspectos, muitos deles subjetivos, mas objetivamente você pode usar para avaliar a gestão da empresa em relação ao cumprimento de alguns parâmetros que a própria B3 coloca, que são cada vez mais rígidos, subindo os níveis, para proteger os acionistas e que eles impõem à companhia prática de gestão que são saudáveis, que são transparentes. Então esses são os níveis de gestão de governança corporativa que a B3 vai colocar. A gente vai ter um nível básico, a gente vai ter o nível 1, o nível 2 e o novo mercado, que esse aqui, ele é o melhor nível de governança corporativa. Que inclusive aquela empresa que a gente falou lá antes, a IRB, ela estava nesse nível de governança. Então perceba, não é uma garantia de que você vai ter 100% aqui empresas que vão fazer de fato a coisa direitinho no tempo certo. Não, mas existem diversos mecanismos de proteção, como auditoria. Existe uma auditoria que fez as auditorias da IRB e aí a empresa ela denunciou que de fato estava havendo algo errado. Então existem diversos critérios que você pode usar para determinar a segurança de confiar de fato que as informações são verdadeiras. Não é algo que vai acontecer o tempo todo, mas que pode acontecer e que eu não estou dizendo que é uma garantia 100% de que a empresa está fazendo as práticas corretas, mas é algo a ser levado extremamente em consideração esses níveis de governança corporativa, como você vai ver ainda que eu vou falar. Então veja só. Eles são muito usados, esses níveis, entendendo que do básico é o menor, aí nível 1, nível 2, nível mercado, vai melhorando a governança em termos de legislação que a B3 impõe, mas eles têm muito a ver com outro aspecto muito importante que a gente chama de, vou colocar aqui, tag-along. Anderson, o que é isso? É um mecanismo de proteção para os acionistas minoritários. Então ele funciona quando o controlador da empresa, preste bem atenção nisso, o controlador da empresa resolve vender o controle para outro. Ou seja, você conhece alguém empresário aí, você é empresário, você tem uma empresa, você resolve vender para alguém essa empresa. É a mesma coisa que o cara tá lá, sendo dono de uma empresa de capital aberto, resolve vender o controle. Se ele é dono da empresa de capital aberto, ele tem o maior número de ações daquela empresa. Então, ele é o controlador, mas ele quer vender essas ações, ele vai vender o controle. E aí, nesse momento, por causa desse mecanismo aqui, tag-along, os acionistas minoritários, dependendo do tipo de ação que possuem, Anderson, quais são os tipos de ações que eles possuem? Aí a gente volta aqui e a gente vai encontrar ações que são ordinárias e preferenciais. Esses são os tipos de ações. Então, dependendo se forem ações ordinárias, 3 ou preferenciais 4, eles vão ter à sua disposição esse mecanismo de proteção ou não chamado tag-along. Então é exatamente nesse momento que você entende, na escolha da ação, se vai comprar ordinário ou preferencial, que você tem que entender o seguinte: se ele quiser vender o controle, esse acionista que é minoritário, ele vai ter que receber uma proposta igual ou parecida. Então veja, quando se compra um controle de uma empresa, tem muitos fatores envolvidos que fazem com que o preço da compra do controle da empresa não seja igual simplesmente ao preço da ação que um sócio minoritário vai ter. Então, se a ação que você comprou ou eu comprei vale hoje R$20 para a venda do controle da empresa, o controlador não irá vender por R$20.
ele irá vender por um preço bem acima disso, porque a empresa, o controle dela, vale mais do que os R$ 20. Então, quando se tem ações ordinárias, mesmo no menor nível de governança corporativa, aqui no nível básico, quando se tem, existe um tag-along de pelo menos 80% para ações ordinárias. Mas aqui, quando se trata de preferenciais, não existe a obrigatoriedade de nada no nível básico. Então perceba, a empresa, se quiser, pode distribuir 100 e 100, pode, mas não existe obrigatoriedade para preferencial. Só existe obrigatoriedade para ordinária, tá? Isso que fique bem claro. Então, na hora de comprar uma ação, se você achar que isso é um critério importante, então você vai levar em consideração o quê? Que a ordinária, nesse sentido, ela é uma ação mais atraente. Ou seja, para exemplificar aqui, se um novo controlador, esse novo controlador que está fazendo a proposta, ele comprou as ações por R$ 100, pelo menos R$ 80 tem que ser as ofertas pelas ações dos sócios minoritários que possuem as ações ordinárias. Pelo menos 80. Mas também pode ser 100 e 100. Pode ser 100 e 50, e 70, e 80, e 90. Depende. Ah, Anderson, mas sempre as preferenciais vão ter esse tipo de tratamento? Não. Perceba, eu vou anotar aqui os níveis de governança em relação ao tag-along e eu vou lhe mostrar que subindo esses níveis, as preferenciais, quando chegar aqui no nível 2, vão ter também essa preferência de 100%. Então, dentro dessa tabela que eu montei aqui para ficar mais fácil, você percebe que no nível básico e no nível 1 é basicamente a mesma coisa. Então, esse tag-along vai ser da mesma maneira, em relação ao nível de governança corporativa. Quando chega no nível 2, você vai entender que aqui no nível 2 de governança corporativa, essas empresas podem tanto colocar no mercado ações ordinárias quanto preferenciais e vai distribuir 100% de tag-along para as duas. Então, se você olhou lá e existe uma empresa no nível 2, você já sabe, o tag-along dela é 100% obrigatoriamente para as duas. Agora, se você olha no novo mercado, você vai dizer, antes, então, novo mercado, mesma coisa, né? 100%. Com um detalhe, no novo mercado, as empresas que abrem o seu capital no novo mercado, elas só podem distribuir ações ordinárias, não podem ter ações preferenciais. Então, elas só vão ter aqui 100%, mas só de ordinárias por causa desse motivo. Então, esse era o mais importante dos conceitos que a gente vai ver. Só que esse é o mais importante dos conceitos que a gente vai abordar aqui. Agora, para finalizar esse entendimento inicial e teórico do mercado, eu quero dar uma explicação para você de mais 4 conceitos que você pode se deparar por aí quando o assunto é mercado de ações. O primeiro desses conceitos é o conceito de subscrição. Eu vou anotar aqui esses 4 conceitos porque eu acredito que fica mais fácil para você pegar aí. Então, o primeiro desses conceitos é subscrição. Então, subscrição é o direito de preferência para adquirir novas ações de uma companhia, para manter a mesma proporção de participação naquela empresa quando ela aumenta o seu capital, ou seja, se a empresa... Então, veja só esse exemplo. Se você tem 5 ações de uma empresa que possui 20 ações totais, você detém 1/4 de proporção ali daquela empresa, do número de ações totais. Então, se a empresa ela emite mais 5 ações, ela vai agora ter 25 e você ficou com 5. Então, você acaba de ficar com 20% nessa proporção total. Na hora de distribuição dos lucros e dividendos da empresa, você pode ser prejudicado. Então, veja, a subscrição é o direito do acionista da empresa comprar ações normalmente mais baratas até certo prazo, antes daquelas ações estarem disponibilizadas para todo o mercado de investidores. E isso, então, você garante ali a subscrição daquelas ações mais baratas, porque você já tem aquelas ações e você quer garantir a mesma participação, o mesmo percentual na empresa. Agora, um outro conceito é ainda mais importante, que é o conceito de desdobramento. Quando a gente fala de desdobramento,
ele serve para garantir a liquidez e a precificação correta da empresa. Ou seja, a Magazine Luiza, por exemplo, Magalu, como muitos gostam de chamar, ela chegou a estar num patamar de R$300. Só que com isso, muitos possíveis acionistas que não tinham tanto volume estavam impedidos de comprar. E aí, percebendo essa realidade, então, ela usou do mecanismo de desdobramento. Então, se uma ação, números fictícios aqui, tá? Não verdadeiros, mas se uma ação valia R$300, de fato chegou a valer isso, desdobrou, agora, quem tinha uma ação passou, por exemplo, a ter 10 ações a um valor de R$30 cada. Então aí, o valor financeiro final, ele permanece. Só que agora com o número de ações maior e o preço por ação menor. A consequência é o quê? É que essa ação agora vai ganhar liquidez, ou seja, ela vai ser mais movimentada, mais comprada, mais negociada, inclusive pode ser mais vendida. E é o que a gente chama também, é o que a gente chama de desdobramento, que também então pode ser chamado de split. Existe também o terceiro conceito que a gente chama, e aqui é mais fácil de entender quando a gente já explicou o desdobramento, porque ele tem muito a ver, é o grupamento. Se na de cima a gente falou que ela está fazendo um split, aqui ela vai fazer um split. Ela vai não se desdobrar, mas ela vai se juntar em uma só pelo valor, pelo preço menor que aquela empresa pode em algum momento ter chegado. Então, quando uma empresa, por exemplo, deseja precificar a ação num patamar mais elevado, diminuindo o número de ações, é esse instrumento que vai ser adequado para esse tipo de subvalorização que a empresa pode estar tendo naquele momento. Não há novamente alteração do capital dos sócios total e não muda nada na quantidade financeira total que o investidor possui naquela empresa. O que mudou foi apenas a quantidade de ações e o preço por ação para facilitar a correta precificação e até mesmo a liquidez daquela empresa. Um último conceito é o conceito de bonificação. Então, o quarto e último conceito é o conceito de bonificação. Aqui eu coloquei aqui em cima conceitos importantes, só para que na hora que você for estudar aí, você entender que de fato esses aqui são conceitos importantes que você tem que estar atento. O conceito de bonificação é o seguinte, é a distribuição gratuita, quem não quer, gratuita de novas ações para os acionistas da empresa. Então, esse recebimento é proporcional ao número de ações que cada acionista possui. Então, esse bônus ele decorre do aumento de capital da empresa, mediante ela incorporar algumas reservas dela. Então, pode ser feito tanto essa bonificação em ações ou em dinheiro, normalmente é feita em ações. A última coisa que o investidor precisa saber é qual intermediário ele deve usar para investir. E depois de saber tudo o que foi visto nessa aula, qual o primeiro passo para você colocar em prática? Você vai ver então na próxima aula.